calor, mas glória a Deus, vocês venceram o calor. O calor não impediu que vocês estivessem aqui, nem o cansaço, nem o domingo, que vocês entenderam e entendem a necessidade de estarmos em união, como o pastor falou, em unidade e em comunhão, e acima de tudo, saber que é dever nosso, não porque somos merecedores, mas sim porque Cristo nos amou, de prestar culto ao nosso Deus. Amém? Há 2 semanas atrás, milhares de pessoas estavam dentro de um estádio onde o calor era insuportável. Digo insuportável porque teve uma pessoa que faleceu, então era realmente insuportável. No outro dia, não diminuiu o número de pessoas ainda que existem, mesmo com a probabilidade de não haver show de uma cantora. Estava lotado aquele estádio, com o mesmo valor, talvez com um número maior de pessoas e com possibilidade de não haver show, ainda estava lotado. E nós temos um Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, mesmo sem nós ainda termos nascido, Ele nos amou primeiro. Mesmo assim, tem coisas que ainda nos faltam. Esta aparentemente será a palavra de hoje. Eu gostaria muito mesmo que vocês se atentassem para isso. Mas talvez vocês, estando aqui nesta manhã, vocês pensem assim: João, mas essa palavra é para mim, eu estou aqui dentro, eu vim que nem você disse. Sim, irmãos, essa palavra é para você. A palavra do Senhor fala: a tua palavra esconde no meu coração eu guardei. Então que essa palavra você guarde no seu coração, para que no dia mau que você pense e não cultuar o Senhor por algum motivo ou outro, você venha lembrar dessa palavra e venha entender que você deve sim estar. Amém? 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 Abra sua palavra, a palavra do Senhor em João capítulo 7. No versículo 27. João 7, Evangelho de João 7. João era meu xará. Ou pela idade eu sou xará dele. Não tenho essa. Glória a Deus. No versículo 27. O Senhor fala assim: todavia, bem sabemos de onde é este, ou de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procurava, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a hora. E muitos da multidão creram e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que esses que temos feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prender. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda há um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir.
Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará aos gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu pé. E isto disse do Espírito que havia de receber os primeiros deles, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido do. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia da onde era Davi? Ainda entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém absolveu ele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Veio nele porventura algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Responderam eles e disseram: esta também é da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Amém? Cada um foi para a sua casa, é só a palavra. Foi para casa. Podeis assentar. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Levante suas mãos. Olhe por mim nessa manhã. Peça que o Espírito Santo possa usar a minha voz, possa usar a minha vida, que não seja realmente eu, que você possa orar dessa maneira mesmo, que não seja isso, que não seja a mente, o coração, que não seja a alma dele que fale, mas que seja o Espírito Santo. E assim eu te peço, Espírito de Deus, usa a minha vida, usa a minha voz, usa esse momento para falar com o seu povo, que nós possamos entender o que o Senhor deseja, possamos gravar realmente em nossos corações, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, a palavra já fala: Jesus estava no meio de uma grande multidão. Jesus estava no meio de um grande povo. Para nós hoje até é mais fácil de entender o que acontecia. Talvez nós falamos: como é que pode andar com Jesus, estar com Jesus e não crer nele? Como é que pode conhecer Jesus e não crer nele? Como é que pode ouvir de Jesus e não andar, não obedecer? Parece que é natural a raça humana. Eu ando com alguém, mas não sigo, porque sempre eu quero estar ou à frente, ou quero entrar em discussão com ele, e ali não era diferente. Estavam todos aqueles escutando Jesus um pouco antes falar aqui.
Jesus não ia subir a festa, mas por fim subiu a festa. E aí eles tentaram prender ele, queriam que prendessem ele, mandaram 10 servidores para que prendessem ele, mas ainda não é a hora. Isso nos faz entender que se não for a hora de Deus, nada vai acontecer. Mas não é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Eu vou falar sobre 3 tipos de pessoas que passam na vida de Jesus. 3 tipos de almas, 3 tipos de humanos, 3 tipos de pessoas, servos, cristãos ou não cristãos, que passam na vida de Jesus. Por isso eu falei um pouco antes, porque muitas das vezes nós somos um desses. Muitas das vezes nós enxergamos Jesus, vemos Jesus, sabemos quem Ele é, sabemos a capacidade dele, sabemos que Ele é o único e suficiente Salvador, porém nós não o queremos. E a palavra é bem essa mesmo, não o queremos, porque trocamos Ele facilmente por qualquer outra coisa. Aí sim é assim. E trocamos Ele facilmente. Irmãos, eu falo assim, a igreja realmente era para estar lotada. Era para estar lotada. Mas não está. Eu não estou aqui preocupado com o número de pessoas, irmãos, porque senão a gente começava a pagar até para pessoas estarem aqui, ou então começava a nos fazer coisas para as pessoas estarem aqui. Mas eu vejo assim, muito me alegra. Minha mãe, com mais de 70 anos aqui, falando que ontem estava com muita dor que não conseguia nem sentar, mas hoje está aqui novamente, porque entende a necessidade de estar cultuando o Senhor. E muitas das vezes nós, porque novamente falando está calor, ou porque hoje eu não estou muito afim, ou minha semana foi muito corrida, ou amanhã vai ser corrida, ou fazer isso, aquilo, ou aquilo lá, e deixo de fazer. É por isso que eu falo, irmãos, que nós trocamos fácil. Nós trocamos fácil. Não precisa de muita coisa. Vou falar para os irmãos que não precisa nem de anticristo para nós cancelar Jesus. Não precisa. Porque nós cancelamos ele e nós o trocamos por coisas fáceis. Mas vamos aqui para voltar para a palavra. Aqui estava ali junto com Jesus a multidão. E esse é o tipo de pessoa que eu gostaria de falar para os irmãos. A multidão é aquele tipo de pessoa que segue Jesus pelo movimento. Ela segue Jesus porque o movimento é bom, porque tem festa. Ela segue Jesus porque o povo está seguindo, por causa da curiosidade. Igual quando nós estamos andando no trânsito, você vê que o trânsito começou a parar, principalmente na rodovia. Você fala assim, nossa, é porque tem muito carro? Não, é porque tem um monte de gente que passa olhando. Passa olhando, é a mesma coisa. Tem um curioso. Então tem aquele cristão que é curioso. Ele só vai porque ele é curioso. Ele só quer ver o que está acontecendo. Então ele vem enquanto tem movimento. Enquanto tem movimento, ele quer ver o que está acontecendo. Então se a gente fizer campanhas, se a gente fizer movimentos, se a gente fizer festas, se a gente fizer, sei lá, qualquer outra coisa, vai lotar, vai estar da hora. Não estou falando sobre movimento, sobre coisas que tem nas igrejas, não é nada sobre isso. Eu estou falando que isso não é o que tem que nos mover. O que tem que nos mover é a palavra de Cristo. Ele tem que ser o suficiente para nós. Nós temos que falar assim, eu vou porque Cristo é o suficiente para mim. E sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não consigo caminhar. Sem a palavra dele, seja ela de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até domingo, eu não consigo viver. Porque nós entramos numa faculdade e ficamos lá cursos de 2 a 5 anos. Ficamos lá todos os dias. Todos os dias. Alguns faz até intensivão.
sábado, domingo, passa a vida estudando, porque eu quero aprender mais, eu quero ter necessidade daquilo, eu quero aprender. Passa lá 4, 5 horas estudando, vai para casa, lê livro, faz. Sempre. Mas nós conseguimos vir um dia só na igreja. Não só na igreja, mas em todos os outros trabalhos. Idioma, mulher, ensino, tudo mais assim. Não vamos entrar nisso. Mas voltando para a multidão, irmãos. A multidão é aquela que somente segue. Sabe aquele tal segue fluxo? Segue aí. Vai seguir. Essa é a multidão. E esses estavam ali. E a palavra do Senhor fala que eles até creram. Eles até creram. Sabe aquele negócio? Eu creio. Por que você crê? Eu creio porque não está falando. Eu creio porque o Anderson falou para mim que é verdade. O Anderson, cara, não é essa, cara. Não está firme. Então eu creio. Por isso eu creio. Essa é a multidão. E tem o segundo tipo de pessoas, que são os fariseus e os sacerdotes daquela época. Esses são, na minha concepção, até os mais perigosos, até mais perigosos que a multidão, porque a multidão ela está alheia. Agora os fariseus já não. Esses são os religiosos. Esses são aqueles que falam assim. Vou dar um exemplo. Para que culto de homem? Para quê? Tem necessidade. Eu já estudo. Eu já sei das leis. E esses são os mais perigosos. Por que culto? Ou por que oração de manhã? Na quinta-feira? Ou por que orar mais? Eu só entendi. Esse muitas das vezes, irmãos, aí posso falar, somos nós. Porque de tanto entender e de achar que sabemos mais do que qualquer outro, nós caímos no julgamento. E foram esses que queriam pegar Jesus. Esses por não entender a diferença entre a lei e de quem poderia cumprir a lei, que não era deles, eles queriam pegar Jesus. Mas novamente não vou entrar nesse quesito, porque até isso era a vontade de Deus. Mas temos que tomar cuidado, irmãos, por muito entendimento, de não ser julgadores do que eu devo fazer, do que o meu irmão deve fazer, ou do que devemos fazer. Porque muitas vezes entendemos que não precisamos mais. Tem até um pastor que falava assim, que fala talvez, que são os verdadeiros síndicos do céu. São aqueles que estão acima de tudo e todas as coisas, por acharem que sabem mais. E esse é o grande problema de muitos. Porque vai chegar uma hora que talvez, quando Jesus voltar, nós queremos aprisionar Ele novamente. E a palavra do Senhor diz aqui que eles ouviram da lei. Eles sabiam. Preste bem atenção. Se você fosse um ótimo entendedor de todas as leis, e quando alguém chegasse para você e falasse assim, algo que infringisse a lei, ou algo que estivesse dentro da lei, você automaticamente saberia, porque você estudou muito da lei, você entende muito da lei. E se alguém falar algo para você, é assim, você fala assim, não é, a lei não é assim. E se você falasse, é assado, novamente, você saberia se alguém falasse assim, porque você é entendedor da lei. O problema é que quando a lei vai contra você, aí você quer manipular. Esse era o problema dos fariseus.
entre os sacerdotes da época. Eles sabiam como era. E se eles eram tão estudados, com certeza, existia uma pulga atrás de alguém que dizia para eles: este é o Cristo. Porque eles entendiam, eles sabiam, eles tinham certeza, eles sabiam que Jesus era o Cristo. O problema é que eles não queriam que Jesus fosse o Cristo, porque aquele formato de Jesus não era o que eles queriam. Eles não queriam um Jesus naquele formato, eles queriam um Jesus que viesse guerreando, um Jesus que viesse, no mínimo, arrancando a cabeça dos romanos. No mínimo, porque a vida inteira sendo escravo, a vida inteira esperando o Messias, diga-se de passagem, um povo sanguinário, né? Poxa, o que a gente mais quer mesmo é um Jesus que vem. Aí chega um Jesus com um formato diferente, nós entendedores dele até entendemos que ele é, porque os sinais são evidentes, mas nós não queremos. Esse é o segundo povo, esse é o segundo ser que vê Cristo. Eles andavam com Cristo, porque para saber se era ou não era, eles estavam andando, né? Tem os curiosos e tem aqueles que andam só para ver o que vai dar errado também, né? Tem aquele que está andando só para ver, vai errar hoje hoje a gente pega, hoje vai errar, só que, sim, uma decepção deles, não vou nem falar para a desgraça deles, porque falar que Jesus veio para a desgraça deles é mentira, é heresia. Jesus veio para todos, na verdade ele veio para eles mesmo. Eu vou falar a verdade, até ainda bem que eles não quiseram, né? Sobrou para nós, ainda bem. Mas eles ficaram e deixaram. Esse é o segundo ponto. É aquele que sabe. É que nem nós, novamente falando. Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos a palavra. Sabemos o que Cristo faz. Sabemos muito mais coisas do que a multidão. Sabemos o que ele é capaz. Mas muitas das vezes nós julgamos o que Cristo é. Nós julgamos o que Cristo faz. E isso é muito perigoso. Irmãos, tem o terceiro povo que estava andando junto. E eu vou falar para vocês que era o mais improvável. Eram os mais improváveis. Eram aqueles que a palavra fala assim: aqueles que creram receberão o Espírito. E o terceiro povo é aquele que anda realmente e o busca em espírito e verdade. É aquele que entende de todo o seu coração que Cristo nos satisfaz por inteiro. Cristo nos satisfaz profissionalmente, nos satisfaz na sua casa, como mãe, como pai, como filhos, como maridos, esposas. Cristo satisfaz por completo. E esses entendem, e esses também aparecem aqui, porque ouviram a palavra, eles ouviram Cristo falar. E quem aqui ouviu o Cristo falar? Realmente, quem sentou realmente para ouvir e realmente escutar, não só para ver o que estava acontecendo, ou ali para julgar, assim como os fariseus. São os servos, os servidores dos próprios fariseus. Quando falavam para eles, os principais falavam assim: mas por que vocês não prenderam ele? Por que vocês não trouxeram ele para cá? Não foi esse o mandamento, não foi isso que nós falamos para vocês fazerem? E vocês, ele não está aqui, eu não estou vendo, cadê? A gente quer trazer, mas vocês já pararam para escutar realmente o que ele está falando?
Vocês escutaram o que ele está falando? Aqui fala aqui no versículo 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como esse. Então são aqueles que realmente sentam nos pés do Senhor. São aqueles que realmente param para escutar, não o movimento em si, mas realmente param nos pés do Senhor e falam assim: realmente eu quero escutar, porque isso entra dentro de mim, faz a morada, e isso vira vida em mim. Essa semana eu vi o Luciano Subirá falando no podcast, isso me chamou muita atenção pessoalmente mesmo. Ele falou assim: irmãos, eu não leio a Bíblia, eu não estudo a Bíblia para pregar, eu não estudo a Bíblia para dar estudo ou para ensinar a Bíblia. Eu estudo a Bíblia e eu leio a Bíblia para que ela mude a minha vida, e assim, mudando a minha vida, através da minha vida, eu possa ensinar. Ensinar alguém é algo a mais daquilo que já me transformou. E eu achei novamente muito interessante isso para a minha vida pessoal, porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia porque nós queremos ensinar, ou eu leio a Bíblia porque eu venho um domingo ou outro, eu venho aqui e trago a palavra para os irmãos, ou assim também os pastores, ou aqueles que são mestres, aqueles que ensinam. E muitas das vezes nós lemos a palavra porque nós queremos ensinar alguém, mas nós deixamos de ouvir a palavra que tem nesse servidores e de atentar para essa palavra. E ela você pode até ter testemunho de que isso mudou a vida de alguém, de o seu ensino, que aquilo que você falou mudou a vida de alguém. Mas Paulo uma vez disse: o que vale eu ganhar o mundo e perder a vida? Então, se essa palavra não mudar você primeiro, se você não parar para escutar ela, você deixar ela mudar sua vida e ela mudar a vida do outro, de nada. Esse é o terceiro tipo de pessoas que estão lá. E até mesmo um fariseu chamado Nicodemos, que um dia não só acompanhando, que um dia não só escutando, mas um dia ele desejou, e bom para ele, ter um encontro com o Senhor. E ele não foi ter um encontro com o Senhor no meio da multidão. Ele não quis ter um encontro dentro de uma sinagoga, nem interrogando ele, mas ele quis ter um encontro com o Senhor Jesus em particular. E a história todos sabem que Nicodemos teve um encontro com Jesus em particular. E ali ele teve tempo suficiente, por mais que talvez foi um pouco, de escutar Jesus e de olhar, de estar com o Senhor face a face. E é isso que faz toda a diferença. É quando nós sentamos, só nós e o Senhor, face a face, não no meio da multidão, não com movimentos, e não sentamos também na mesa do Senhor para julgar, para usar daquilo que nós temos, tanto de conhecimento, para julgar, seja quem for, porque muitas das vezes nós vamos estar julgando o próprio Cristo, assim como aconteceu com os fariseus. Mas que nós possamos sentar na mesa do Senhor para escutar Ele, para olhar para o rosto dele face a face. E para isso, assim diz a palavra do Senhor: quem crê em mim, era isso que eu queria deixar para os irmãos, esses verdadeiramente creem no Senhor, não creem por movimento, não creem porque tanto estudou, mas creem porque vive com o Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão no seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo
ainda não fora dado, ainda Jesus não tem nascido. Então, a promessa do Senhor, até está no versículo antes, né? Jesus pôs-se em terra e tornou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim dele, e quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do céu. Quem realmente teve um encontro real com o Senhor, quem realmente conversou com o Senhor, quem parou para escutar o Senhor, esse creu realmente nele, que ele é o Senhor. E dele, que nem diz a palavra do Senhor, sairão rios de água. Esse dia atrás estava falando. Aqueles que recebem realmente o Espírito Santo, se torna como algo, como fosse insaciável. Você quer mais, você quer mais, você quer mais não por um movimento, você quer mais porque você tem sede, e Ele é o único. Eu estava comentando com ele a respeito do que aconteceu no grupo de mulheres da semana, não nessa sexta, ou outra sexta. As mulheres fizeram aqui tudo, e começaram a orar, começaram a buscar, e começou a ter um mover do Espírito Santo, e parecia que as mulheres não queriam parar mais, e aquilo ali parecia que as mulheres falaram assim: a gente tem que ir embora mesmo? Poxa vida, meu marido está lá, as crianças estão lá, mas tem que ir mesmo? Porque a minha vontade é estar aqui, ela está onde realmente joga o rio de vida. Amém, irmãos? Isso é o verdadeiro cristão, é aquele que para escutar realmente a voz. Essa é a palavra que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã. Talvez nós estamos apenas na multidão. Estamos apenas na multidão. Nós olhamos Cristo, vemos Ele, até escutamos, mas escutamos Ele como um eco somente. Estamos seguindo o fluxo. O grande problema de andar na multidão é que muitas das vezes parece aquele telefone sem fio. Sabe aquela brincadeira antiga? Aquele telefone sem fio, começa lá, Bruno fala lá para Edna, lá, fala, te amo. Chega aqui na Roberta aqui e fala assim, vamos que eu te chamo. Sabe? Aquele negócio assim. Esse é o grande problema na multidão. Jesus vai falar lá, talvez vai chegar aqui, outra coisa. Jesus vai falar assim, eu sou o caminho e a vida. Talvez vai chegar lá para você e falar assim, diz que tem alguém aqui, vai lá. Não somente que é o caminho e a vida. E você vai seguir Ele, vai chegar em você, e Jesus só é o milagre. Só vai chegar em você, e Jesus só é o milagre. E você vai ficar a sua vida inteira acreditando que Jesus só é o milagre da sua cura. E você vai ficar a vida inteira buscando ali, você tem uma deficiência na saúde, você vai ficar a vida inteira ali. Não, eu estou vindo na igreja, não precisa vir na igreja, porque Jesus tem que me curar. Eu estou vindo na igreja, por quê? Porque Jesus tem que me curar. Estou vindo na igreja, por quê? Porque Jesus me prometeu uma casa. Estou vindo na igreja, por quê? Porque Jesus me prometeu um carro. E se fulano tem um carro, eu também tenho que ter, porque certeza você também não sei o quê. Mas na verdade Jesus falou lá na frente, eu sou o único caminho e a verdade. Eu sou a salvação. E isso já nos basta, vamos dizer assim, meu Deus. Isso já nos basta. Porque quando nós entendemos o que isso é realmente para nossas vidas, novamente falando, eu falei com o Vitor sobre uma conversa com as pessoas, isso já me basta, nada mais. Se eu tenho um carro, bacana, mas se eu não tenho, porque o que me importa é Cristo. Se eu vou para o céu, no primeiro
indo de carruagem, sem carruagem, de carro, de bicicleta, andando, pulando, aí batata. Se eu fornecer um pouquinho, depois pegar 2 dias, para mim não interessa, portanto, que esteja. O importante é quem crê realmente. Quem realmente crê. E a gente ficamos com essa palavra na nossa mente, crer. E a gente pensamos nessa palavra crer, que é somente crer, crer é saber que Ele existe. Você entendeu? Crer é só saber que Ele existe? Não. Porque se Ele existe, Ele faz. E se Ele existe, eu posso caminhar com Ele. O problema é que nós deixamos Jesus tão longe quando estamos no meio da multidão. Nós deixamos Ele tão longe. Vai lá, vai andando, Jesus. E muitas coisas nos afastam. Porque hoje se tornou tão difícil de ganhar almas para Jesus. Porque junto com o pacote de Cristo, que Ele é o suficiente, único e suficiente Salvador, junto com o pacote, nós temos que servir na mesa bênçãos. Nós temos que servir na mesa tantas outras coisas. Então, parece que é difícil. Você chega para alguém na rua, você vai falar do amor de Cristo, fala assim: ó, Jesus Cristo morreu por você. A pessoa olha para você assim: você entendeu? Ele morreu por você, pelo amor de Deus. Que é algo maior do que Ele morreu por você? Mas não, então lá estão me oferecendo mais um pouco. Porque lá eles falaram que Ele morreu também. Mas lá estão me oferecendo casa nova, barco, luxo, tem isso. Mas irmão, a única coisa que eu posso oferecer para você foi o que Ele me deu. Foi a vida dele, para que eu pudesse ser salvo. Vamos? Sim. Esse é a multidão. Muitas das vezes ela não quer Jesus por causa disso, por causa dos prazeres do mundo. Eles acham que são muito maiores do que os prazeres. Só que no final perderão rios de água viva e sai direto do mundo. Amém, irmãos? Amém? Quantos entenderam? Quantos realmente entenderam? Amém? Glória a Deus. Fiquem em pé. Leve para casa, irmãos, essa palavra. Realmente guarda no seu coração. Não é para o momento que você sai daqui. Não é para o final desse dia, mas também não esqueça dela, porque amanhã você pode precisar dela, amanhã você pode necessitar dela, e você vai lembrar, através do Espírito Santo, que essa palavra foi pregada, e que você possa se colocar no seu lugar. Que tipo de cristão tem sido? A multidão, aquele que só veio para julgar, ou aqueles que, apesar de ser supostamente os inimigos de Jesus, que eram os servidores dos fariseus e até o próprio fariseu, que realmente escutou o Senhor, que realmente parou para escutar o Senhor e entender que Ele é mais do que Deus. Amém?